Olá, almas queridas, um grande prazer enorme estar aqui novamente com vocês e na presença do nosso querido doutor Adão Nonato. Olá, almas queridas, eu adoro quando você faz esse olá, almas queridas, né? É um prazer estar aqui Alegre, com a gente, tá? né? Tal, né? Vivemos Cheia com alegria, de alegria. né? Cheio de alegria, olha, cheio de alegria. Cheia de alegria. Temos que ter alegria, Exato, não é verdade? exato. Esse mundo requer a Eu nossa falo, alegria. não é fácil, né? O Evangelho está lá. Rejubilai-vos sempre. Como é que você pode ter alegria sempre aqui nesse mundo? Esta é a meta. Não é fácil. Verdade. Mas é você descobrir, olha, se tudo é bênção, eu tenho que me rejubilar, eu tenho que descobrir o que está por trás disso que está acontecendo. Com certeza. E porque tudo que é mais difícil fica mais fácil com Exato. alegria. Isso. Alegria, rejubilai-vos sem cessar, Exato. né, doutor? E aqui nós estamos alegres. Não Exato. estamos? Vamos ver agora o que é claro, né? Nesse programa Alma Querida, nós atendemos as questões que as pessoas mandam e normalmente essas questões trazem um desafio que traz tristeza. E a alma querida está querendo saber como é que eu posso me alegrar com isso? Então vamos ver, né? Então, traz tristeza e a gente realmente se esforça para que essas tristezas se transformem em alegria. Exato. As tristezas se transformem em alegria. Isso. As tristezas. Isso. Né? Até a palavra não é legal nem de ficar falando, percebeu? Exato. Agora a alegria sai fácil, né? Exato. Olha só, temos aqui uma alma querida feminina com algumas questões aqui que nós vamos procurar abordar e de uma maneira sintetizada, né? Sim. Olha só. Bom dia, almas queridas. Tenho uma pergunta que não encontro respostas. Quando um casal decide ter um filho, são dois espíritos que querem ter este filho? Eu acho que ela quis dizer assim, se são os espíritos que querem ter o filho, ou se são as pessoas físicas, né? Sim. O encarnado. No meu caso, tive relação uma única vez com o pai de minha filha. Em um dia que havia terminado o fluxo menstrual e eu não queria engravidar. E ele também não. Como a espiritualidade decide que eu, sem trabalho, rendimentos, problemas com a família, uma família estranha uns aos outros, não entendo. Como nunca entendi. Muita luz do nosso pai para vocês. Ela não entende, nunca entendeu o porquê as pessoas que não desejam ter filhos têm filhos, mesmo com todo esse tropeço todo da vida, né? Desempregado, problema familiar. Mas olha a pauta cósmica aí, doutora Adão, se esbalda aí, vai. Nossa, né? Como tem pauta cósmica, né? Veja só, eu só queria dizer o seguinte, né? Vai me perdoar, mas a arrogância dessa alma querida. Eu vou fazer uma coisa muito interessante, eu vou pedir para Dora ler novamente e devagar agora. O que ela fala? Primeiro quer responder uma coisa, quando ela diz que duas pessoas decidem ter um filho, se são dois espíritos. Se são Essa os dois, parte realmente... se são os dois que querem, sim, são dois espíritos que querem ter um filho. Se eles querem ter um filho, são os dois que estão querendo ter um filho. Quando um casal decide ter um filho, O casal, os dois. São dois espíritos que querem ter este filho. Ele ficou meio assim. Sim. Agora, quando é o casal, são os dois espíritos. Mas depois, aí o que ela disse? Aí ela disse que no caso dela realmente veio a criança e Não, tal, pode mas... ler. Aí, ó, no meu caso, tive relação uma única vez com o pai da minha filha, e um dia que havia terminado o fluxo menstrual, eu não queria engravidar, e ele também não. Eu não queria engravidar, ele também não. Aí vem. Aí vem aquela história, tá? Que é eu querer que Deus se submeta à minha vontade. Existe uma lei cósmica. Como nós já falamos várias vezes, no primeiro capítulo do Evangelho, eu não vim destruir a lei. Jesus está subordinado à lei. Todos nós estamos subordinados à lei. Agora ela diz assim, eu não queria, eu não queria. Isso é o que eu chamo de macho besta. Macho besta é o Paulo de Tarso antes da estrada de Damasco. Eu quero isso, eu não quero, eu quero, não quero. E depois da estrada de Damasco ele fala, Senhor, o que queres que eu faça? Ela não se perguntou, Senhor, o que queres que eu faça? O que você quer que eu faça com a minha feminilidade?
Eu estou indo para uma relação sexual para ter um filho ou eu quero simplesmente desfrutar da matéria, como diz o Paulo de Tarso? Vocês não fiquem envolvidos em licenciosidades e concupiscências, nem em glutonarias, tá? Comer demais. Tudo isso é dependência, nós falamos muito das dependências, né? Ela está dependente da matéria. E não estava dependente do Espírito, da vontade de Deus. E Jesus diz assim, né? Quem é que é parente dele? Ou seja, faz a vontade de Deus. Quem é que é parente dele? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, é meu pai, minha mãe, meu irmão. Na primeira tentação, quando ele tem fome, depois de 40 dias de jejum no deserto, o demônio aparece e fala assim, transforma a pedra em pão, ou seja, viva da matéria, ele diz, nem só de pão vive o homem, mas de fazer a vontade do Senhor, da palavra do Senhor, e cumprir a sua vontade, terminar a sua tarefa, fazer a vontade de Deus. Ela não estava tendo relações sexuais para fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus era ela se subordinar. Vou ficar grávida? Que venha, que seja abençoado. Mas não, ela não estava interessada, nem o marido. Tanto é que a gente teria um caso de perguntar, será que estão juntos? Ou será que eram casados? Ou será que era uma relação fortuita? Uma licenciosidade. Então é isso que precisa levar em consideração, né? Não estava querendo fazer a vontade de Deus, queria fazer a vontade dela. Agora, eu sem trabalho, estava sem trabalho, está vivendo como? O Evangelho diz, quem não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Deixar pai e mãe é viver com as próprias pernas. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. É assumir a responsabilidade pela vida. Será que ela fez isso? Eu não está me recordando assim, doutora, no Livro dos Espíritos, a 358, pergunta, né, se é lícito o aborto, etc. É claro que em nenhum momento é lícito o aborto. Nenhum momento. Sim. Né? Agora, na época do Livro dos Espíritos não tinha contraceptivos, não existia. Sim. E, no entanto, tem uma pergunta lá na frente que pergunta, é lícito você ter esse controle de natalidade, coisa assim? E diz, desde quando não é contra a lei de Deus? Né? Sim. Quando não vai contra a lei de Deus. Aí vem aquela questão da intenção. Então, hoje, a gente não pode realmente ir contra esse controle, né? Porque Sim. sabe que tem famílias que não têm condição nenhuma, então tem 10 filhos, 6 filhos, 5 filhos. Agora, o que eu achei interessante nela é que ela se revoltou por ficar grávida, ainda assim não fez o aborto. Isso é uma coisa muito interessante para a gente destacar aqui. Muito né? importante, Deus que a abençoe por ela isso. Ela não fez o aborto, ela tá assim meio que estranha. Pô, mas como é que Deus faz isso, hein? Eu estou desempregada, eu tô cada coisa pequena perto da grandiosidade de ter um filho, Sim. né? Então, agora, a coisa mais interessante é ter presente, nós termos presente aquilo que nós chamamos de pauta cósmica. Sim. Ela não queria ter filhos, ela estava simplesmente encontrando-se com um camarada que estava interessado em gozo físico e ela também em gozo físico. Mas acontece que do outro lado existe um outro planejamento, e o outro Sim. planejamento é o que eu chamo de pauta cósmica. Os espíritos superiores estavam presentes e disseram, olha, nós vamos fazer com que ela tenha um filho ou uma filha que vai fazer com que ela se modifique, porque tudo concorre para o bem. Quem sabe ela vai pensar bastante nesta situação, essa filha vai fazer com que ela pense muito na vida. E quem sabe ela faz até uma pergunta para o programa Alma Querida e o Adão e a Dora vão responder de forma a ajudar muita gente para saber que acima da lei dos homens e do eu quero humano, existe o eu quero divino. E o eu quero divino é a lei de Deus, né? Que há os encontros para que haja a concepção, para que haja a oportunidade daqueles irmãos que estão do outro lado virem aqui para aprender. Então, esse espírito que nasceu como filho dela também tem um aprendizado a fazer. A gente não sabe se o pai está junto ou não, mas tem um aprendizado a fazer porque está crescendo só com uma mãe, né? Se for o caso, se ele tiver ido embora. Ou só com o pai, a gente não sabe com quem a criança está. Ou só com o avô, com a avó. Tá? E ela também está aprendendo, porque ela está se fazendo perguntas. Como nós falamos, tá? Como diz o Paulo, né? De Deus não se zomba. Aquilo que você semeia, você tem que colher. Se você semear com a carne, ou seja, só para satisfazer a vontade humana,
colhereis corrupção. Se semeardes com o Espírito, colhereis para a vida eterna. Então, se ela semeou só com a carne, ela está colhendo uma limitação, que é a corrupção. E a limitação, eu falo, a dor, a limitação é a dor. A dor tem uma capacidade extraordinária de desintegrar catarata e cera de ouvido. Vai abrir os olhos e obrigar a pessoa a ouvir, vai ensinar a ouvir. Então ela vai ouvir mais e vai ver mais. E a coisa mais importante, começa a indagar. Por que está acontecendo isso comigo? Se não acontecesse isso, ela continuaria fazendo a mesma coisa e estaria se perdendo. Então, aquilo que aconteceu de ela ficar grávida, ela teria que dizer assim, obrigada, Senhor, por essa bênção, que é uma bênção. Uhum. Até porque não nasce ninguém sem que a espiritualidade não tenha permitido, autorizado, estando Isso, por exatamente, trás. exatamente. Divaldo fala muito isso, né? Então, no Consolador, eles falam, todos aqui, todos vieram com a autorização da espiritualidade. Ninguém nasce por acaso, né, doutor? Sim. Meus queridos, nós vamos a um pequeno intervalo. Vamos agora nos despedir para um pequeno intervalo e voltamos já, hein? Já, vamos já. segurar esse assunto aí. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos já. Fique conosco.